Meus queridos, a paz do Senhor. Paz do Senhor. Os irmãos estão bem? Amém? Graças a Deus, mais um dia que o Senhor nos concede essa oportunidade de poder estar aqui nesta manhã para juntos nós cultuar, adorar, bendizer, exaltar e glorificar o santo e glorioso nome dEle. É um privilégio, né? Poder estar aqui na casa do Senhor nesta manhã. Deus possa abençoar a sua vida, que talvez você deixou quase tudo para estar aqui. Esperar os irmãos terminar para nós começar. Talvez você deixou quase tudo para estar aqui nesta manhã, e isso é maravilhoso. Você dá importância à escola bíblica dominical. É onde nós aprendemos um pouco mais da palavra de Deus, né? Às vezes nós não tiramos tempo para aprender da palavra de Deus, e a escola bíblica e o culto de ensino é o que fortalece, é o que edifica o crente, né? Faz o crente ficar firme, amém? Faz o crente ficar firme na presença do Senhor. É a escola bíblica e o culto de ensino. A lição de hoje, lição de número 4, o sal da terra e luz do mundo. Não sei se os irmãos já parou para pensar, para refletir sobre o sal e sobre a luz a qual Cristo aqui refere. Não sei se os irmãos já parou para pensar sobre isso, mas hoje nós vamos parar um pouco para pensar, refletir sobre este sal, sobre esta luz ao qual Cristo fala aqui conosco, né? Nós estamos estudando os sermões do monte, né? E esse sermão do monte, né, é um ensino, né, de valores ao qual Cristo ele deixa, explica e ensina aqueles que o querem servir, né? Até falei aqui no domingo passado sobre os valores humanos, que eles mudam dependendo do lugar, dependendo do tempo. Com o tempo, os valores humanos mudam, mas os valores do reino permanecem desde o tempo ao Deus criou o homem, criou a humanidade, o universo. Os valores de Deus, do reino de Deus, permanecem até hoje. E isso é muito bom. Então, Cristo aqui está trazendo orientações para aqueles que o servem, para aqueles que o desejam servir, para aqueles que o desejam andar na presença dele. Aqui são princípios que nos orientam a ter uma vida com Cristo, a ter uma vida, né, um exemplo de cristão, um exemplo de servo, homens e mulheres de Deus. Então, tudo isso aqui Cristo ensinou no Sermão do Monte, que vai até o capítulo 7, até o capítulo 7, fala sobre essas orientações de Cristo. Obrigado, meu querido. Essas orientações de Cristo à sua igreja, ao seu povo. E é interessante nós notar que Jesus, ele ensinava o povo de forma diferente dos mestres da lei, né? Até porque a preocupação de Jesus ao ensinar, a preocupação de Cristo era como que o povo ia entender. Será que o povo ia entender a mensagem a qual ele estava referindo, anunciando, transmitindo? Então Cristo, ele tinha uma preocupação muito grande, né, da maneira, João, que o povo ia pegar a palavra, né?
trazendo aqui para nós no dias de hoje, né? Pegou aí, pegou a ficha, né? Então, a preocupação de Cristo era essa, né? Os mestres da lei, né? Os escribas, os fariseus, né? Eles falavam, mas ao mesmo tempo complicavam, falavam, né? De forma complicada que muitos não entendiam. Chega até um comentarista chega a falar que Jesus, ele falava na língua aramaica, que era a língua mais pobre que tinha, mas que o povo entendia, né? Jesus não falava no grego, né, no hebraico, que era o mais difícil, mas ele falava de uma forma simples, para que as pessoas pudessem entender o que ele estava falando. Aí nós vamos ver que Cristo, ele usa sempre comparações, ele sempre faz comparação. Por exemplo, o reino de Deus é semelhante, tal isso, tal aquilo. Então ele usa ingredientes, elementos, né, do nosso conhecimento, para que nós possamos pegar, entender como que funciona, né, o reino de Deus. Então Cristo, ele vai trazer a sua palavra de uma forma simples e bem explicada, para que o povo pudesse entender, trazendo para nós aqui. Muitas vezes o camarada vem na igreja e traz uma palavra que no momento parece que ser bom, né? No momento parece aquela coisa assim, né, maravilhosa, aquela explosão, tudo, mas saiu da igreja, a pessoa não entende nada, né? Não entende nada do que o pregador falou, né? Às vezes o camarada quer falar tanto, estuda tanto, né, teologia, né, e é importante, mas aí quer aplicar na igreja de forma forma teóloga, né? Assim, de forma que o povo, a comunidade, os que estão no templo, né, as pessoas que estão no templo, não entendem, né? Então, há uma diferença do ensino de Cristo para muitos ensinos de hoje, que a preocupação de muitos hoje é mostrar que sabe falar, sabe, né, as teologias, sabe, isso vai, né, até o fim. Mas a preocupação de Cristo é ensinar. E é uma coisa que o nosso pastor tem uma preocupação muito grande, né? Ele diz assim, eu estava até comentando com a minha esposa, né? Que ele fala assim, quando você for pregar, você fala de forma simples, para que as pessoas possam sair mastigando a mensagem, né? Mastigando a mensagem. E isso é interessante. Eu estava pregando no domingo passado, pregando lá no Santa Luzia, e aí quando terminou, o pastor falou assim, essa mensagem dá para nós mastigar ela uns 3 dias, né? Então, e eu fico maravilhado com isso, né? Porque as pessoas entendem, né? E tem que entender o que nós estamos falando. Então, nós não precisamos mostrar que nós sabemos teologia, somos mestrado, doutorado. Nós temos que pregar o arroz com feijão, que é o que sustenta o povo, de forma simples. Porque no meio de uma multidão tem pessoas que conhecem, tem pessoas que não conhecem, né? Agora não sobe aqui também para falar aquilo que você não sabe, né? Tem que falar a palavra de forma correta. Então a preocupação de Jesus era essa. O povo que seguia ele, tinha o pastor Jason, pessoas que conheciam a lei, né? Mestre, né, da lei, mas tinha pessoas pobres, pessoas que não conheciam, pessoas que, né, não tinham estudo, né? Os próprios discípulos, por exemplo, não tinham estudo, né? E Paulo não, Paulo já era estudado, mas os discípulos mesmo, os 12 discípulos, não tinham estudo. Então Jesus explica de forma simples, para que toda a multidão que o acompanhasse, ele, irmão Alfredo, entendesse a palavra. A preocupação de Cristo era essa, né? Entender a palavra, como as pessoas estão pegando a palavra, como as pessoas estão entendendo a palavra. Então ele usa ingredientes simples, às vezes da natureza, para fazer essas comparações. E no ensino de hoje, ele vai usar 2 elementos que é essencial na vida humana e em toda a natureza, né, em todo o mundo. 2 elementos chamados sal e luz. Olha a luz aí, brilhando aí, ó. Por que fica à noite? Porque o sol esconde, né? Aí fica escuro. O sol chegou, a luz brilhou. As paredes estão fechadas, mas uma oportunidade que tem dele passar, ó, passou na janela, clareou tudo, tá vendo? Isso é interessante, né?
templo todo fechado, e o sol não está nem de lá, ele está daqui. Ele pegou aqui mais ou menos nessa janela e já clareou tudo. Isso é nós. Vamos chegar lá. Devagarzinho nós chega lá. Então Cristo usa esses dois elementos, sal e luz, que são o top 1, né? São ingredientes, agentes, influenciadores que influenciam pessoas. Aí eu já começo perguntando para você: será que eu e você, estamos influenciando alguém? Sim, todos nós influenciamos alguém. Né, João? Agora, depende como nós estamos influenciando a pessoa. Nós podemos influenciar a pessoa para o mal, ou podemos influenciar para o bem. E essa é a questão. Como estou influenciando as pessoas que estão ao meu redor? No trabalho, na escola, onde eu estou, em casa. Todos nós influenciamos. O pai influencia o filho. O pai influencia o filho. A mãe influencia o filho. Então, aonde nós estivermos, nós estamos sempre influenciando pessoas. E essa é uma primeira reflexão que nós temos que ter em nossas vidas. Como nós estamos influenciando as pessoas. De que forma nós estamos influenciando as pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas que nos vê. Será que nós estamos influenciando elas para o reino, para a salvação eterna ou para a perdição? Às vezes nós influenciamos para o mal. Sabe como nós influenciamos para o mal? Quando nós falamos de o mal do outro. Ah, irmão João, você viu lá a pessoa lá, ó. Pessoa aquela lá, aquele crente. Ó o pastor, ó o obreiro. Eu estou passando, influenciando ele a ter raiva do pastor, do irmão, do obreiro. É a chamada fofoca, né, que influencia os outros a fazer rebeliões, né, fazer grupinhos. Já viu aqueles grupinhos? Isso é influenciar pessoas. Então nós temos que ter essa preocupação, tanto jovens, adolescentes, irmãos, irmãs, né? Tem que ter essa preocupação de que forma eu estou influenciando. Eu sei que estou influenciando alguém, mas será que estou influenciando de forma correta? Para o bem ou para o mal? 1.1, a importância de uma vida constante. Aí ele vai apresentar aqui, né, que Jesus disse que nós somos o sal, vós sois o sal e luz, né? Temos, com essa afirmação, Jesus nos apresenta responsabilidade. A responsabilidade que temos de viver uma vida de constância. Jesus conta com cada cristão para ser, neste mundo, um agente influenciador. É o que eu acabei de falar. Influenciar pessoas para o reino. Influenciar pessoas para fazer o bem. Influenciar pessoas para fazer justiça. Influenciar pessoas para ser honesto. Não falar mal da vida do outro. A ser um cristão de verdade. A pessoa olhar para nós e dizer, esse crente realmente ele é crente, né? Porque muitas vezes, irmão Manel, as pessoas olham para nós e dizem, mas ser crente igual isso aí, não dá. Aqui já havia até um comentário, né? De que uma irmã falou que ser crente igual o marido ela não queria ser. Isso é feio para nós. Isso é feio, porque a influência começa de casa, né? E a pessoa dentro de casa diz, igual meu pai, eu não quero ser crente. Né, irmão Walter? Igual a minha mãe, eu prefiro estar no mundo, Alisson. É crente na igreja, mas dentro de casa. Então nós temos que parar para refletir que nós sempre estamos influenciando alguém. Talvez a sua criancinha, talvez está ali brincando, mas ela está vendo você falando palavrão,
você fazendo coisas, falando no Zap, falando da vida alheia. Está ali, está percebendo, você está influenciando. Sem perceber, aquela criança vai crescer influenciada, para o mal. Então nós temos que ter essa preocupação de influenciar pessoas para o bem. Amém? 1.2, o poder relevante do sal. O poder relevante do sal. Não sei se os irmãos já parou para pensar sobre o sal. Eu até estive estudando um pouco sobre o sal. Qual o sal que Jesus está falando aqui? Esse sal que Jesus está falando aqui, ele não é simplesmente esse sal a qual nós compramos hoje no mercado. Você já comprou sal? Baratinho sal, né? Dependendo do lugar, até de 1,50 acha. Tão barato. E o bichinho é tão excluído que fica lá embaixo. Você chega no mercado para comprar um sal, dificilmente você acha. Nem o vendedor que repôs ele lá não sabe. Você procura, não acha. Aí você vai lá no cara que repôs o sal, Alisson. Rapaz, eu estava procurando o sal. Ele disse, vamos lá. Chega lá ali, olha, ele estava por aqui, mas sumiu. E às vezes nós não damos importância ao sal, Mas o sal ele tem um poder muito grande. Os irmãos que cozinham, vai entender o que eu vou falar aqui. O poder do sal, o influenciador do sal. Eu não sei aqui, mas lá para minha terra, até os gado comia sal. Aí há uma diferença, Alfredo, na carne da galinha, do peixe, do porco, para a diferença da carne do gado. Que na carne de frango, para quem cozinha, você tem que colocar bastante sal para poder o sal pegar. É uma carne doce. Frango é uma carne doce, peixe também. Já a carne de gado é uma carne salgada. Você assar ela, você come ela sem colocar sal. E eu perguntei uma vez para um camarada, nós estava na fazenda, eu perguntei para ele, por que colocar sal para o gado? Primeiro, que o sal traz sede. Como uma carne salgada para você ver, você vai passar o dia bebendo água. O barrigão, no final do dia, está lá em cima. Então era importante dar sal para o gado, para que ele pudesse ter sede. E através da sede que vinha a produção de leite. Então tinha que beber muita água, tomar muita água. Segundo, o sal, ele purifica a carne. Pode ver, igual eu falei aqui, a carne de gado ela é diferenciada da carne dos outros animais, por causa do sal que ele come. Então, o sal tem esse poder de trazer sede e purificar a pessoa. Então, a importância do sal. Naquele tempo, o sal, no tempo de Jesus, que Jesus usa aqui para falar sobre o sal, hoje nós pegamos esse sal branquinho, pega até no mar, mas naquele tempo, o sal, ele não pegava só, não colhia só o sal no mar, colhia em lugares sujo, cheio de lodos, Então, era pegado o sal nos lugares assim, sujo, E ele passava por uma série de processos, mas não chegava a ficar branco igual o sal de hoje. O sal de hoje ele chega branquinho, mas ele passa por vários processos. Mas naquele tempo não tinha essa tecnologia de hoje, e o sal era escuro. Praticamente com a cor de uma areia. Que não passava por tanto processo. Era tirado de lugares sujos, que às vezes ninguém dava nem valor, tinha até nojo de passar, e o sal era colhido de lá. Só que o sal era tão importante, que ele tinha um valor muito grande. Muitos usavam o sal em religião, Muitos usavam o sal para fazer magia, a purificação, Outros países, pessoas que não podia comer sal, o sal era sagrado, não podia se comer o sal. Então o sal para nós hoje é simples, é ou não é? É simples. Nós às vezes até rejeitamos o sal, tão simples que ele é. Você faz uma compra de um mês, você passa 2 meses para comprar um pacote de sal.
O bichinho parece que não vai embora. E é bom que a gente não gasta o dinheiro. Né? 1,50 já está 2,50. É bom que já dá. Ajuda inteira para comprar 100 gramas de carne. Né? 100 gramas. Acho que não chega nem 100 gramas. Aí, o sal tinha esse valor. Era muito sagrado, né? O sal. E o sal, ele era tão importante, o tanto que o sal era importante. Ele era tão importante que no Império Romano se usava o sal para pagar os soldados. Às vezes pagava com moeda, mas às vezes pagava com sal. O valor do soldado, o pagamento do soldado, às vezes, era com sal, Mário. Aí o soldado recebia o sal e vendia da forma que ele queria vender. Era muito importante, então todo mundo comprava. É por isso que nasceu a palavra salário, porque veio de sal. Entendeu a importância? Se pagava o soldado com sal, aí nasceu a palavra salário, que era o pagamento dos soldados no Império Romano. A importância do sal. Hoje nós não damos valor, né? Mas tinha uma importância muito grande. Então, quando Jesus diz assim, vós sois o sal da terra, o que Jesus está dizendo? Vocês são importantes. Vocês têm valor. Vocês são caros. Tirei vocês de um lugar, o salmista diz, me tirou de um jarco de lodo. Era da onde era tirado o sal, naquela época. Entendeu? Nós estávamos onde? No mundo. Jesus foi lá, tirou nós e trouxe nós para o reino. Nós não tínhamos valor. O sal lá onde ele estava, ele não tinha valor. Mas a partir do momento ali que era recolhido, levado para a feira, para os comércios, o valor era muito grande. Se fala a história, pode falar? Pois é. Quisesse, aquele tempo o sal era muito caro. O sal era muito caro. Se trocava até sal por ouro, diz a história. O tanto que tinha valor. Aí Jesus pega nós, tira do jarco de lodo e diz, vocês agora são sal. É por isso que ele usa essa comparação para falar com a multidão que estava com ele, que fazia isso, vivia disso, né? E via como era que era o sal, sujo, da onde tirava. Aí Jesus fala, vós sois o sal. Vocês são importantes. Vocês têm valor. Vocês foram tirados de um lugar sujo, mas agora estão no lugar diferenciado, onde todos desejam estar. Amém? Só que não para por aí, porque nós sendo sal, nós temos que influenciar. O sal ele tem o poder de influenciar. Aí se usa o sal para quê? Temperar. Antigamente, que não tinha geladeira, quando se matava um gado, um porco, tinha que passar o sal. O sal ajudava a manter a carne do mesmo jeito. Não sei se os irmãos já colocou carne no sol. Você colocar a carne no sol, as moscas ela vai senta lá, né? Põe uns ovinhos que fala, né? E interessante, dependendo do lugar, o tanto que isso é interessante, dependendo do lugar da carne, a parte da carne que pegar pouco sal é onde a mosca senta. Carne de sol é bom, mas tem que tomar cuidado, viu? Né, João? Você está comendo uma coisinha a mais. Né? Compra um, leva dois, né? Compra 1 quilo de carne, leva 1 quilo de mosca.
Então, dependendo da parte da carne que o sal não pegasse, juntava mosca. Então, o sal, ele não vinha para curar, para tirar, ele vinha para prevenir a carne. Era usado para prevenir a carne. Prevenir a carne. Onde se passava o sal, não entrava impureza. As moscas não sentavam, não entrava verme. Então, essa é a importância, o poder relevante do sal. E é esse sal que Jesus está falando que nós somos. Nós não estamos, a igreja não está no mundo para curar o mundo. A igreja está no mundo para prevenir o mundo do mal. Os políticos crentes vai para o plenário, vai lá para a Câmara, vai para onde quer que seja, para os gabinetes, eles não vão lá para acabar com a corrupção, curar a corrupção. Eles vão para prevenir, para não ter mais corrupção. É uma diferença. Quando a pessoa se mostra sal, não me contamino. Por mais que a outra parte esteja contaminada, ele não se contamina. Somos agentes influenciadores. Aí é que pega a moral da história, que muitos hoje estão esquecendo dessa importância. Aí só leva a importância de ser sal. Você é importante, você é especial. Somos importantes. Mas o que nós estamos fazendo com esse sal? Essa palavra sal que somos nós. Importante eu já sei que eu sou. Sei de onde Deus me tirou. O sal era tirado de lugar sujo, mas ele tinha um valor lá fora. Não era só importante, ele tinha, como se diz, influência de contaminar os alimentos. Prevenia a podridão da comida, da carne. E é essa mensagem que Cristo estava passando para a multidão, os discípulos que estavam ali com ele no monte. Vocês são sal, vocês têm que influenciar, prevenir o mal. O Brasil está do jeito que está hoje. Mas já pensou se não tivesse a igreja? Então, às vezes, você se olha assim, diz, poxa, eu sou tão pequenininho, né? Estou aqui sentado na cadeira. Mas você não sabe a importância que você faz, sentado nessa cadeira que você está. A importância de ser sal no serviço. Talvez a empresa com 200 funcionários, só você de crente. Aí a pessoa vai para a empresa, João, pensando que vai chegar lá e vai mudar todo mundo. Não vai mudar. Mas você vai começar a prevenir. As pessoas vão olhar para você e dizer, esse camarada é diferente. Aí você às vezes se acha tão pequenininho que eu não tenho importância. Tem sim. As pessoas têm que olhar para você e ver que você é diferente. Eu quero ser igual ao Alfredo porque ele é diferente. Eu quero seguir Cristo igual ao Alfredo, que ele é diferente. Aí é que muitos se escandalizam no meio político, porque entram para influenciar pessoas a servir, né, a fazer o bem, e eles acabam sendo influenciados para fazer o mal. Você já viu pessoas falando, crente não podia entrar em política? Você já viu, não já? Exatamente por causa disso. Eu fui cortar cabelo no salão, e um rapaz comentando sobre isso, né? Crente, a política é do diabo, não sei o que, tal. Eu falei, não é que a política é do diabo, né? As pessoas entram lá e acabam, né, se corrompendo, né? Não faz o que é para fazer o certo, né? Mas crente não poderia, porque fulano de tal, fulano de tal. Você fica até sem palavras. Porque o camarada, às vezes, nós, igreja, elegemos uma pessoa do nosso meio evangélico, que nós consideramos irmãos em Cristo, nós elegemos para que ele seja diferente. E às vezes ele chega lá e em vez dele influenciar para o bem,
ele é influenciado para o mal. Aí ele perde o valor que Jesus disse que somos o sal da terra. Somos diferentes. E temos que ser diferente aonde nós estivermos. Amém? Vamos partir para o próximo. 1.3, o sal provoca sede. É o que eu falei do gado. Sede. Come 1 quilo de carne assada com bastante sal que você vai tomar muita água. Tenho certeza que sua esposa não vai querer fazer janta para você, dependendo da hora que você comeu a carne, né? Vai ficar uns 2 dias sem, só tomando água. Oi? Isso, coloca mais sal na comida que vai gastar menos. O sal, ele tem que provocar sede. Aí, Jesus está falando, nós somos o sal, nós temos que provocar sede nas pessoas. Sede de quem? De Cristo, da palavra, da presença de Deus. Está vendo? Uma coisinha simples que nós nem rejeitamos. Mas a importância que tem o sal, trazer sede, é por isso que Jesus disse. As pessoas têm que olhar para nós e sentir sede de Cristo, do Evangelho, sede de justiça, igual eu falei no domingo passado. Nós somos pacificadores da justiça. As pessoas têm que olhar e começar a fazer o bem. Nós não podemos fazer o mal, temos que fazer o bem. Então, nós temos que provocar essa sede nas pessoas, sede do Evangelho, sede das pessoas ir para a igreja. Amém? Aí a pergunta é, será que se eu e você estamos dando essa sede, provocando essa sede nas pessoas? Ou será que as pessoas já olhar para nós, já está farta só de olhar para nós? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O 2.2, vós sois a luz do mundo. Não existe outra forma de iluminar esse mundo de treva a não ser testemunhando. O comentarista falou aqui do sal e agora vai falar da luz. O segundo elemento que Cristo usa aqui. Como filho de Deus, devemos brilhar em meio às densas trevas deste mundo pecaminoso. De que forma que nós podemos anunciar o Evangelho? Através do testemunho. Diz uma história que um testemunho vale mais do que 1000 palavras. Um testemunho vale mais do que 1000 palavras. Eu posso falar, pregar 2 horas, 3 horas, mas o meu testemunho pode me jogar lá embaixo. Eu posso subir aqui, cantar, mas o meu testemunho pode me jogar lá embaixo. Às vezes eu não subo aqui, não prego, não canto, não sou líder, não faço parte do grupo de obreiro, sou aquele rejeitado. Mas as pessoas olham para mim e vê que eu tenho um testemunho de Cristo na vida. Amém? Só através do testemunho é que nós possamos brilhar. Aí eu lembro de uma história, eu vou passar logo para outra parte aqui. Lá na frente eu vou contar essa história. 2.2, não se pode esconder uma luz. A instrução divina é que possamos reluzir e se fazer conhecido em todos os segmentos, pois quando restringimos dimensões de nossa vida espiritual somente aos limites dos cultos ou de nossos lares, estamos escondendo o que deveria ser amplamente apresentado. É o que eu falei aqui
sobre os políticos evangélicos. Não estou falando mal de político evangélico, mas eu quero que, em nome de Jesus, vocês nós entendemos a influência que temos. Nós não podemos ser crentes só na igreja. Nós não podemos ser luz só na igreja. É o que o comentarista colocou aqui. Nós, não só dentro de casa, eu tenho que ser lá fora também. Eu não posso limitar o meu brilho, o brilho da luz que está em mim, só em lugares escondidos, nas quatro paredes. Ela tem que expandir. Aí vem a importância dos crentes estar nas maiores empresas, na política, como eu acabei de falar, em lugares, né, esqueci o nome aqui, Tribunal de Justiça. Todos os lugares é importante que tenha crente, mas que seja sal e luz, porque se não for, não resolve. A luz tem que brilhar aonde estiver um crente. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós não podemos limitar o brilho de Cristo em nossas vidas. As pessoas têm que ver esse brilho em nós. E através desse brilho que nós estamos testemunhando as grandezas de Cristo, do reino de Deus. Aí através desse testemunho, pessoas aceitam a Cristo. Através do seu testemunho. Da sua vida. Talvez você nunca falou nada para o seu colega de serviço, de trabalho, não quer que seja. Mas ele um dia aceita Jesus e fala, eu quero ser igual fulano. Talvez você nunca deu um bom dia para ele, mas ele se espelha em você. Um dia eu ser crente, um dia eu vou ser crente, e vou ser igual fulano. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. 2.3, Cristo, nossa fonte de luz. Aí entra aqui a personagem principal dessa luz, que se chama Cristo, Jesus. Está vendo as luzes apagadas? Ela só vai brilhar se acender, né? Precisa de energia. Ela desse jeito não resolve nada. Eu sem Cristo não resolve nada. Naquele tempo se usava lamparina. E para se manter acesa, precisava de um combustível para se manter acesa. Isso é magnífico, porque Cristo disse que nós somos luz, mas Ele vai dizer, eu sou a luz. Então nós só podemos brilhar se nós estiver nele. Aí entra a história. Eu lembro que o bispo Abigail, ele contava uma história que ele estava viajando à noite, nosso saudoso bispo, estava viajando à noite, e quando chegou perto de uma curva, o farol bateu numa placa. Aí ele falou assim para o motorista, ali somos nós, aquela placa. No escuro ninguém via a placa. Mas na hora que o farol batia na placa, brilhava. Para a direita, para a esquerda. É igual aqueles tartaruguinhas que chama, né? Na rua. Você passa de dia, está lá, apagado. Mas passa a noite. Se você tiver com farol, né? Se tiver sem farol, vai ficar do mesmo jeito. Vai ficar escuro do mesmo jeito. Você vai até cair. Quando o farol bate, parece que... Isso é interessante. Quando eu morava no Tocantins, nunca tinha visto um asfalto, né? Ô, coitado. E quando asfaltaram da minha cidade para outra, colocaram aqueles negocinhos na rua. E eu passava de bicicleta e eu não entendia, por que esses negocinhos aí na rua, né?
atrapalhando o povo, a bicicleta balançava. Aí saiu um comentário que as pessoas estavam arrancando, né? Estavam arrancando aquelas tartaruguinhas, não podia arrancar, porque ali prevenia acidente e tal, até divide a pista, né? Divide a pista. Eu falei, mas divide como? De noite passar aqui, não vê nada, né? Aí um dia eu estava passei a noite, né? De carro, no carro dos outros, que eu não tinha carro não. Aí eu vi, eu falei, ué, é engraçado, rapaz, eu passo aqui todo dia, essas luzinhas estão apagadas, parece que elas só acendem de noite. Eu fiquei sem entender, mas como é que pode, né, rapaz? Outro dia eu passei, eu olhei para a bichinha lá, ela nem sinal de vida. Era a luz que refletia nela. Assim somos nós. Verdade. Então, já que nós, durante o dia, estamos apagados, acendemos à noite, para vocês entenderem, nós sem Cristo nós não brilhamos, aí entra a moral da história. Que muitos pegam o microfone, usam do microfone, do público na igreja, e diz, eu sou, já viu? Os pregadores, fazedores de milagre, rapaz, um dia eu estava na casa da minha mãe, e eu vi algo que aquilo me chamou a atenção. Um pastor, ele ia em tal lugar, era até no Rio de Janeiro, não sei se já foi. E de repente, o pastor no Rio de Janeiro colocou a igreja para chamar o chefe. Aí vem. E eu ouvi aquele negócio, eu fiquei, o que é que esses povos estão chamando, né? Não entendi, né? E o povo, todo mundo com a mão levantada, vem fulano. Aí o barulho está me tirando a atenção. Agora ficou meio complicado. Misericórdia. Vocês estão me ouvindo? Aí a igreja, todo mundo levantado, vem fulano. Aí o pastor disse assim, tá vendo aí fulano, todo mundo está te chamando para vir aqui. Vou colocar só um pouquinho do vídeo. Aí colocou um pouquinho do vídeo lá. Eu falei, misericórdia. A pessoa se acha tão grande, que as pessoas, em vez de dizer, vem Jesus, ora vem, as pessoas dizem, vem fulano. Nós só fazemos alguma coisa se a luz de Cristo estiver em nós. É isso que eu falei, um culto de terça, que nós estamos transferindo a glória que é de Deus para o homem. Nós estamos tirando a glória que nós temos que dar a Deus, estamos colocando no homem. Não tem nenhum pregador fazedor de milagre. Quem faz é Cristo. Em nenhum momento você vai ver os discípulos se exaltando. Misericórdia. Esse barulho. Em nenhum momento você vai ver os discípulos se elevando lá em cima. Porque ele sabia que quem fazia era Deus. Eles eram apenas instrumento na mão de Cristo. Enquanto a luz estiver em nós, nós brilhamos. Mas na hora que a luz apagar, acabou. Acabou o Raí, acabou o João, acabou todo mundo. Vou ter que parar. Aleluia.
Para me encerrar, tópico 3. Nossa responsabilidade como sal e luz. Três ponto 1. Tende sal em vós mesmo. Ter sal em si mesmo é julgar o pecado primeiramente em nossas próprias vidas. Que honra existe em ensinar outros a fazer o que nunca fizemos. Vocês estão me ouvindo? Amém? Está ruim para ouvir? Então nós vamos encerrar. Vamos se colocar de pé em nome de Jesus.